Salmos 42, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, noite e dia, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por onde te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, queridos? Queridos, este salmo ele foi escrito pelos filhos de Coré, ou Corá, como está em algumas traduções, né? E não foi escrito pelo rei Davi. Muitos salmos foram escritos pelo rei Davi, mas este Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré. E nós vemos aqui então um salmista muito triste, desanimado e muito abatido. E ele começa a lembrar daquilo que fazia antes, muito antes, quando ainda servia a Deus com toda a alegria. Ele começa a relembrar, né? No versículo 4, ele vai dizer: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Queridos, você pode até estar se sentindo hoje assim, triste, desanimado e muito abatido, talvez até tendo recordações de momentos bons, momentos felizes, né? Lá no passado, como o salmista aqui relembrou de momentos bons, né? Ele vai dizer aqui no versículo 4, Salmo 42: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria. Então você pode estar sentindo neste momento aí, desanimado, triste, muito abatido. Não sei o que possa ter te levado a isto, mas uma coisa é certa, meu irmão, você pode ter certeza: Deus quer te levantar desse estado em que você se encontra. Esse estado é de tristeza, de desânimo, de abatimento da alma, como o próprio salmista aí exclamou: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez você esteja passando por esse momento, mas Deus quer te colocar de pé de novo, meu irmão. Esse abatimento da alma aí não é algo que Deus deseja para nós, para os seus filhos. Ele vai te colocar de pé novamente. Basta você crer, basta você se apegar. Busque a Deus. O salmista disse: espera em Deus. No Salmo 146, versículo 8, vai dizer assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Só Deus é quem abre os olhos aos cegos. Só Deus levanta os abatidos, meu irmão. Só Deus ama realmente, verdadeiramente os justos, aqueles que foram e estão sendo justificados na pessoa de Jesus. Agora, se você está nesta situação de abatimento da alma,
triste, desanimado. Como sair de uma situação como essa? Então a gente vai ver que o próprio salmista, no versículo 5, quando ele faz a pergunta ali para sua própria alma, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo vai trazer a solução para sair dessa situação. Ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Agora, esperar em Deus, esta é a fórmula que o salmista nos apresenta para sair de um estado como esse. Mas de que forma, meu irmão? De que forma esperaremos em Deus? De que forma é esperar em Deus? Com certeza você vai estar orando, você vai estar lendo a palavra de Deus e confiando no Senhor. Você vai se apegar a Deus, se agarrar em Deus com todas as suas forças, querido. Eu sei que neste momento, num estado desse, não há forças. Não sentimos forças para nada, ânimo para nada. O estado de inércia é total. Mas você precisa fazer um esforço, pelo menos para se agarrar naquilo que realmente pode te devolver a alegria, te devolver o prazer de viver, te dar um sentido para viver. Você tem que se pegar em algo, e esse algo é o Senhor. É isso que o salmista vai dizer aí no versículo 5, na parte final do versículo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então esperar em Deus é você estar orando, confiando e lendo a palavra de Deus. Deus é a fonte de toda a nossa força, Deus é a fonte de toda a nossa energia, Deus é a fonte de toda a nossa alegria, Deus é a fonte de nossa paz, Deus é a fonte de nosso prazer de viver, meu irmão. Quanto mais nos aproximamos de Deus, através da oração, através da leitura da palavra, mais fortalecidos nós vamos estar. Por isso é importante e precisamos estar buscando a Deus em oração e leitura da palavra. Quanto mais nos aproximamos dele, mais fortalecidos nós ficaremos. Efésios 6, versículo 10 vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu sei que não é fácil tirarmos forças, muitas vezes de onde nós nem temos. Não estamos tendo força nenhuma. Não é fácil tirar força de onde você não tem. Mas precisa fazer um esforço. Talvez a decepção que você passou foi muito grande. Talvez o que você esteja passando é uma situação que lhe colocou realmente lá para baixo, lá para o chão. É normal. Nós iremos passar por situações assim. Nós iremos passar por momentos de aflições, como disse Jesus. Que no mundo teríamos aflições. Mas Ele manda termos bom ânimo. Então talvez uma decepção que você tenha passado tenha sido muito grande. Talvez você se sinta uma pessoa excluída nos seus relacionamentos com as outras pessoas, com as suas amizades. Talvez você esteja se sentindo uma pessoa aí amada. Talvez não amada por aquela pessoa que você gostaria de ser amada, mas amada por aquelas pessoas que você muitas vezes não reconhece este amor, e pessoas que gostam de você, mas você está esperando daquela. E talvez você não esteja se sentindo amada por aquela pessoa que você esperava que lhe amasse. Aquela pessoa que você estima tanto, aquela pessoa que você gosta tanto, e aí vem a decepção. Talvez você quisesse apenas ser um pouquinho notado e valorizado pelas outras pessoas e não está sendo. Não sei qual motivo te levou tão para baixo. Qual motivo levou você ao abatimento da sua alma, a essa tristeza profunda, a esse desânimo, a essa angústia. Agora, ainda que todos não te valorizem, existe um Deus que te ama, um Deus que cuida de você como um verdadeiro filho, como verdadeira filha amada dele. Você precisa crer nisso. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que cuida de você todos os dias.
E Ele quer que você se levante desse estado de inércia que você está. Ele nos ama tanto que deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16 essa declaração. Queridos, somente em Deus, é claro, através de Jesus, né, nós teremos forças para nos levantar. Teremos as nossas forças renovadas e também um novo sentido para a nossa vida, um novo sentido para viver. Um novo sentido para viver que não vai depender em momento algum de alguém e nenhum sentimento humano, mas irá depender exclusivamente do Senhor. Irá depender exclusivamente de Deus, irá depender exclusivamente em agradar a Deus. Somente em Deus, através de Jesus, é que nós vamos ter realmente as nossas forças renovadas. É que nós vamos ter um verdadeiro sentido para viver. Mas isso vai depender de agradarmos a Deus também, de andarmos com Deus, de nos relacionarmos com Deus e estarmos agradando a Ele com toda a nossa maneira de viver. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe do que você precisa para ser feliz, mesmo em meio a tudo isso que você esteja passando, mesmo em meio aos seus problemas, às suas dificuldades, mesmo em meio às aflições, às angústias, às tribulações que estão vindo sobre a sua vida, mesmo em meio às decepções que você tem passado. Ele sabe do que precisamos para sermos felizes e termos sentido para viver, mesmo em meio a tudo isso. Agora, para que Ele esteja sempre conosco, para que Ele não nos deixe nunca e esteja sempre renovando as nossas forças, é preciso que façamos sempre o que lhe agrada. E eu estou lhe dizendo isso porque tem um texto aqui no Evangelho de João, segundo João 8,29. João 8,29 vai dizer assim. O próprio Jesus vai fazer essa declaração. Jesus vai dizer: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só o que Jesus está nos declarando aqui. Ele diz: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Olha só, Deus estava sempre com Jesus. Deus, o Pai, né? Ele não havia deixado Jesus só em momento algum. Mas Jesus nos revela o porquê. Por que Deus estava sempre com ele e não o havia deixado só? Porque ele fazia sempre o que lhe agradava. Ele próprio declara isso aqui em João 8,29. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se Jesus, como Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para levar os nossos pecados, para que Deus estivesse sempre com ele e não o deixasse só, ele estava sempre fazendo o que agradava a Deus. Imagine nós, queridos, imagine eu e você. Por que não fazermos sempre o que agrada a Deus? Por que não deixarmos aquela mentirinha de lado? A gente sempre quer, né? O ser humano é do ser humano. Às vezes, para se dar bem numa situação, tem que mentir. Tem que mentir. E aí, querido, você não está fazendo o que agrada a Deus. Como é que você quer que Deus esteja sempre com você e nunca lhe deixe só, se você não procura fazer o que agrada a Ele? Às vezes reclamamos sem razão. É um Deus da graça, é o Deus da misericórdia, mas é o Deus da justiça. Deus é justo. Deus está com aquele que está com Ele. Ele não abre mão. A decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é sua. Você escolhe o caminho que você quer. Um caminho de agradar a Deus ou de desagradar. E as consequências vêm, tanto para o lado bom quanto para o lado mal. Então, queridos, por via de regra, sempre a criatura vai depender do seu Criador, sempre. Por via de regra, a criatura sempre vai depender do Criador. Nossa alma vai sempre ter sede daquele que nos criou, meu irmão.
sempre vai ter sede. Foi Ele quem nos criou, foi Ele que nos gerou. Ele conhece tudo. Ele conhece cada canto do nosso corpo, da nossa alma. Ele que sabe onde tudo está e como deve funcionar. Nossa alma sempre terá sede de Deus. É por isso que o salmista vai dizer lá no versículo 1, Salmo 42, versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha só a declaração aqui. Ele diz que como a coça suspira pelas correntes de água, assim também ele suspira, a alma dele suspira por Deus. É o que o salmista vai dizer aqui. Ele declara: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não de um Deus morto que não age, que não faz nada por ninguém, mas de um Deus vivo que está presente todos os dias em nossas vidas. Um Deus que quer relacionamento com cada um de nós. E aí o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Querido, mesmo na sua tristeza aí, mesmo aí no seu desânimo, mesmo no seu estado aí de abatimento da alma, busque forças e beba desta água, da água da vida, a água que Deus tem para nos dar. Você precisa beber desta água. Você precisa ter sede, mas beber qual água? Você precisa ter sede de Deus e beber da água que Deus tem para nos dar. Sabe qual é a água da vida que Deus tem para nos dar? O próprio seu Filho, o próprio Jesus. Jesus é a água da vida. Lá em João 7, versículo 37, Jesus está ali no ápice da festa dos tabernáculos. E em João 7,37, Jesus se coloca de pé e faz uma bela declaração. Olha o que diz aqui em João 7,37, versículo 38 também. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que é que o salmista diz aí no versículo 2 do Salmo 42? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então Jesus está dizendo ali, no último dia, no grande dia da festa, no ápice da festa, Jerusalém estava cheia de gente, não cabia mais tanta gente, não entrava mais uma pessoa. E ele se coloca de pé e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede, meu irmão? Você está nesse estado aí de inércia, abatimento da alma, desanimado, triste, para baixo? Tenha sede. A sua alma tem sede. Talvez você não esteja dando a água que a sua alma esteja precisando. Eu não sei em que fonte você tem bebido ou está bebendo. Talvez você esteja bebendo água na fonte errada. E por isso a sua vida muitas vezes é uma vida para baixo. Você é mais triste do que feliz. E os turbilhões de problemas não deixam de vir. Não é que a pessoa que tem Deus, tem Jesus no coração, não vai ter problemas, vai. Mas é muito melhor você passar com Jesus pelos problemas do que passar sem Ele. Você passando pelos problemas com Cristo em sua vida, Ele vai estar te dando força. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está do lado de quem venceu, querido. Vai temer aqui. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor não livra de algumas, não. Ele está dizendo: ou você crê ou você não crê na palavra, meu irmão. Ou você crê que Deus te livra de todas, ou você não crê
100%, ouvir um ateu. O que não pode é ficar duvidando ou questionando aquilo que está na palavra. Se o Senhor está dizendo que muitas são as aflições do justo, aquele que foi justificado por Jesus, muitas são as aflições que ele irá passar, mas o Senhor o livra de todas. E Jesus está dizendo que nós passaremos por várias aflições, teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque Jesus nos apresenta a solução para todo o nosso sofrimento, seja ele por qual motivo for. Não sei qual tenha sido o motivo que te levou a esse estado aí de tristeza, de estar sofrendo, de estar abatido. Mas Jesus nos apresenta a solução para isso. Recebe quem quer. Recebe quem se esforça para buscar. Quem busca força lá de onde não tem. Então, meu irmão, basta querermos e nos esforçarmos para bebermos da água da vida. A água que verdadeiramente nos dá sentido para viver. Esta água é o próprio Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vá a Jesus e beba desta água. A água que vai te colocar de pé novamente. Vai te colocar de pé de novo. Olha o que Jesus disse para a mulher samaritana lá em João 4. O Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha o que Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana. Quem beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que maravilha. Quem tornar a beber desta água do poço vai tornar a ter sede. Claro que Jesus está aqui falando sede da alma, a sede espiritual, uma sede que nada neste mundo pode saciar, meu irmão. Tem pessoas tentando saciar essa sede da sua própria alma com coisas, com prazeres, né? Com viagens, prazeres carnais, sexo e tudo mais. Mas não preenche. Você vai viver um eterno vazio na sua alma, enquanto você não tiver Jesus no seu coração, para que Ele te conceda o Espírito Santo de Deus para preencher essa sua alma, preencher esse vazio na sua alma. Você vai viver uma busca sem fim. Uma busca sem fim. Ele disse para aquela mulher: olha, quem beber desta água, a água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai jorrar, meu irmão. Você vai ter água para dar até para os outros. Vai jorrar tanto que aquele que se aproximar de você vai sentir a presença de Jesus na vida dele. Ele pode não querer beber, mas a água vai jorrar nele. Jorrar para a vida eterna. Tenha sede dessa água, querido. Declare ali como declarou o salmista, no seu mais profundo abatimento da alma. Ele disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É o que o salmista diz. Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é um Deus que não age, não é um Deus morto, não é um Deus que está inerte, não é um Deus que está ausente aos nossos problemas, que não está vendo o que está acontecendo. Não, é um Deus vivo e a alma dele tinha sede desse Deus. Que você tenha sede desse Deus também. Sabe quando é que você irá e se verá perante a face de Deus? Porque ele termina dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele faz uma pergunta. E sabe quando é que você irá e vai se ver perante a face de Deus?
quando você saciar sua sede espiritual com a água viva, que é o próprio Jesus. Aí você estará perante a face de Deus. Enquanto você não fizer isso, enquanto você não estiver fazendo isso, aí no Salmo 42, versículo 3, olha o que ele vai dizer. Enquanto você não estiver fazendo isso para saciar sua sede espiritual com esta água viva que é Jesus, infelizmente a sua água será suas próprias lágrimas. Ele diz no versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Olha só, as pessoas frisando ele: e o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Vendo ele passando por tudo aquilo, aquele abatimento da alma, aquela tristeza profunda, e as pessoas perguntando: e o teu Deus? Onde é que está? Que Deus é este? E muitas vezes poderemos ser questionados com relação a isso. Mas deixe falar, não tem problema não. Nós temos que ter convicção em nossos corações de que Deus está conosco. Deus não nos abandonou. Deus nunca nos deixará só, porque nós estamos andando no seu caminho. Nós estamos buscando fazer sempre o que lhe agrada, como disse Jesus lá em João 8:29. Ele está comigo e nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deixe falar, meu irmão. O que importa é você estar de bem com Deus. Você está de bem com Deus? Ou você está de mal com Deus? Esse é o problema. Você não pode estar de mal com Deus. Você está de mal com Deus? Você está fazendo coisas que não agradam a Deus? Aí realmente o inimigo vai deitar e rolar sobre a sua vida. Mas se você estiver de bem com Deus, seu relacionamento está em dias com Deus, não é que você não peque, não é que você faça nada errado, não. Nós sempre estamos fazendo algo errado, nós sempre estamos cometendo algum tipo de pecado. Mas nós nos reconciliamos com Deus através do nosso arrependimento. Nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e não fazemos mais aquilo. Se você está de bem com Deus, fique tranquilo. Passageiro isso aí que você está passando. Mas o perigo é, enquanto você estiver passando por isso, você se afastar de Deus. Faça isso não. Você se apegue mais a Deus. Corra para os braços de Deus. O nosso Deus está bem pertinho de nós, meu irmão. Basta que nos voltemos para Ele. Faça isso agora. Volte-se para Deus. Você que não está de bem com Deus, você que está afastado de Deus, Ele não está longe, Ele está perto. Bem pertinho. Basta que você se volte para Ele. E faça isso logo, o mais rápido possível. Faça isso agora. Comprometa-se com Jesus. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque só através de Jesus é que nós vamos ter acesso ao Deus vivo, como disse o salmista. Somente através de Cristo. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho, meu irmão. Talvez você tenha buscado a Deus por tantos lugares e caminhos diferentes. Lugares muitas vezes e caminhos estes que não vão estar apresentando a Jesus como Senhor de nossas vidas, não vão estar apresentando a Jesus como o nosso Salvador. Talvez você tenha andado por lugares assim, caminhos que não te apresentem Jesus como Senhor Supremo da raça humana. O caminho que você está, o lugar em que você está, te apresenta Jesus dessa forma, como o único Senhor das nossas vidas, aquele que tem a palavra final, aquele que pode nos lançar no céu ou no inferno. O caminho que você está andando te apresenta esse Jesus, um Jesus Senhor de nossas vidas, um Jesus que só através dele que podemos ser salvos, somente através dele. Não há salvação em outro lugar. O lugar e caminho que você está trilhando te apresenta esse Jesus. Veja a declaração que Pedro, olha só, veja a declaração que o apóstolo Pedro vai fazer diante do Sinédrio.
sinédrio ali dos judeus. O que era o sinédrio? Era o tribunal supremo dos judeus, onde tudo era resolvido. E eles foram levados até esse tribunal dos judeus, ao sinédrio. Olha a declaração que o apóstolo Pedro vai fazer. Em Atos 4, versículos 11 e 12, Pedro vai dizer assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu, meu querido, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação da nossa alma só através de Jesus. O lugar, o caminho que você está andando ou tem andado, tem te ensinado isto? Tem colocado Jesus nesse posto? Se não, cai fora, meu irmão. Cai fora porque você está no caminho errado. Ou então você não crê nas palavras de Jesus. E não existe esse negócio de crer em algumas palavras e não crer em outras. O próprio Jesus disse lá em João 14,6: Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o lugar em que você está não te apresenta Jesus desta maneira, você não está agradando a Deus. Então, queridos, eu sei que nesse estado de abatimento da alma, de desânimo, de tristeza, eu sei que não é fácil e nem é simples muitas vezes buscarmos força quando estarmos num estado desse. Mas faça ali o que o salmista fez, mesmo na sua tristeza, mesmo no abatimento ali de sua alma. Ele vai questionar sua própria alma. No versículo 5 ele vai dizer, Salmo 42, versículo 5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É como se não houvesse motivos para sua alma estar naquele estado, como estava, tão abatida, tão para baixo, tão triste. Mas o bom é que em seguida ele vai dar a resposta para a própria sua alma. Ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então a gente vê ali o salmista, ele sabia que não podia esperar a solução em outras coisas. Ele sabia que a solução dele estava somente em Deus. A solução dele não estava fora de Deus. Não estava nas coisas desse mundo. Não espere a solução vindo daqueles que muitas vezes também te machucam, aqueles que te magoam, aqueles que te decepcionam. Não, meu. Você talvez vai esperar uma eternidade. Essas pessoas não vai vir até você. E muitas vezes estamos para baixo e continuamos para baixo porque esperamos a solução vir daquelas pessoas reconhecerem aquilo que não reconheceram, que nós gostaríamos que elas reconhecessem. Aquelas pessoas que muitas vezes te machucaram, aquelas pessoas que te decepcionaram. Não espere a solução vir delas, não. Espere em Deus, meu. Espere em Deus. Faça o que o salmista fez. Ele disse para a própria alma dele: espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ore sempre a Deus, mesmo que seja com poucas palavras, mas ore, não pare de orar. Fale para Deus da sua dor, nem que você use 2 palavras: Deus, socorro. Você está orando a Deus. Se você falar: Deus, me ajude, você está orando a Deus. Não pense que uma oração é formada por muitas palavras somente, não. O importante é você mostrar sua dependência a Ele. O importante é você se relacionar com Ele. O importante é Ele ter a sua atenção. O importante é Ele ver que você precisa dEle e está pedindo ajuda a Ele.
Então expresse a sua tristeza e a sua angústia para Deus, com poucas palavras mesmo. Peça para Ele te ajudar. E procure ler a palavra de Deus também. Busque forças para ler a palavra de Deus. Eu sei que nesse estado de inércia, de tristeza, de abatimento, de desânimo, a gente muitas vezes não tem força realmente, nem para ler a palavra. Mas se nós sabemos e temos consciência que a solução está ali, por que não fazer um esforço? Talvez seja penoso no início, mas aos poucos você vai começar a ter prazer de estar lendo a palavra de Deus. Leia aos poucos, não precisa ler muito não. Todos os dias, nem que seja um versículo, 2 versículos, 3 versículos. E eu vou te dar uma dica, não fica lendo a Bíblia de forma salteada não. Pegue um livro, leia um livro da Bíblia, de preferência um livro do Novo Testamento. E de preferência comece por Mateus. Comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você lê um pouquinho hoje, para ali, marca onde você parou, amanhã ou mais tarde, ou a hora que você quiser, você lê mais outro pouquinho. Aonde você parou, você marca de novo, novamente onde você vai parar, e assim sucessivamente. O importante é que você leia a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia vai nos declarar isso. Somente a palavra de Deus, ela pode preencher todas as lacunas que existem na nossa alma. Só ela. Não há outra coisa a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode ir aonde ninguém mais pode ir, dentro de cada um de nós. E aí é por isso que é tão importante nós lermos e conhecermos tanto a palavra de Deus. Termos essa alegria, esse prazer de ler a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tudo isso aí quem faz é só a palavra de Deus. Por isso é importante você ler e conhecer a palavra de Deus, porque somente ela é viva e eficaz. Só ela penetra aonde nenhum psicólogo pode penetrar na alma do ser humano mesmo. Ninguém. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Tem a espada que corta dos 2 lados. Pouca coisa ali para a palavra de Deus. Ela penetra até o ponto de dividir a alma de espírito, de dividir juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Somente a palavra de Deus é viva e eficaz. Nada é comparável à palavra de Deus. Ela é capaz de fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Te levantar desse estado aí que você está. Você pode estar se sentindo desanimado, triste, abatido, abatimento da alma. Então tenha prazer em ler a palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui com Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você quer ser um abençoado? Você quer ser uma pessoa que Deus possa te colocar de pé novamente, meu irmão? Tenha prazer na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra tem sido o bálsamo que precisamos para a nossa alma. Porque o Senhor tem nos sustentado. Porque somente o Senhor pode nos colocar de pé novamente. Mas para isso, precisamos crer. Precisamos te buscar. Precisamos nos aproximarmos mais de ti, criarmos um relacionamento mais íntimo contigo. Nós pedimos a ti que dê força a todos aqueles filhos teus que estão passando talvez neste momento por momentos difíceis de abatimento da alma.
tristeza profunda, desânimo, não está vendo ânimo para nada mais na vida. Que o Senhor use da sua misericórdia. Fortaleça cada filho teu neste momento, Senhor. Que o Senhor esteja indo em socorro a cada clamor neste momento, atendendo a cada pedido que está sendo feito. Abençoa cada ouvinte que esteve ligadinho aqui conosco. Abençoa aqueles que não puderam também, desejaram, mas não puderam. Abençoe suas famílias. Nos dê uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.